Centro Espírita Pai José Cambinda. Hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020, onde damos início aos nossos trabalhos com a prece da nossa irmã Vilma. Deus, Pai amado, mais uma noite, estamos aqui reunidos, Senhor, para mais uma reflexão, para mais uma noite de aprendizado, mais um contato com a espiritualidade amiga, protetora, que sempre nos ilumina, sempre nos acalma, sempre nos ampara. Jesus, vós que disseste que é o grande médico das almas e que sempre traz o remédio que há de nos curar, seja da alma, seja do corpo. Todos nós, fracos, sofredores, enfermos, saudáveis, todos nós, Senhor, precisamos dos seus cuidados. Precisamos, Jesus, da sua luz no nosso espírito. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje, pedindo a sua bênção, Pai, sobre a vida de cada um de nós, a sua força. Pedimos, Senhor, que ampare, ilumine o palestrante da noite de hoje e que nós possamos, Senhor, aproveitar ao máximo todas essas reflexões, todos esses conhecimentos que despertam na quarta-feira. Mais uma vez, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos equívocos, mas pedimos, ampara-nos, ilumina-nos, fortalece-nos nessa caminhada terrena. E desde já agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós, irmãos, bebendo dos conhecimentos que está ao nosso alcance através das leituras dos espíritos de luz que nos proporcionam oportunidades de evolução. Desde já, Senhor, pedimos a bênção para a noite de hoje, para todos nós. Muito obrigada, assim seja. Nossa irmã Carla Marques fará a leitura de uma página para nossa reflexão. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a santificação. Santifica-os, na verdade, Jesus, João 17:17. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidade para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas.
Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiria atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, toda a vida, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para seres dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da sua presença dos anjos sob o cântico de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmo em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos, sofredores e humilhados no campo do carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvário de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Teremos na noite de hoje, para nosso estudo, o irmão João Luiz do Nascimento, filiado à União Espírita Cachoeirense de Cachoeira Paulista, que trará seu estudo para o nosso aprendizado. Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal. Que Deus nos abençoe num clima de fraternidade, de paz e de luz. É Natal, Jesus está presente. Natal é com Jesus, sem Jesus não é Natal. Natal é todo dia Jesus está presente. Estas são expressões que nós nos acostumamos a dizer ou ouvir. Momentos em que no mês de dezembro, todos nós de alguma forma ficamos voltados à proposta da cristandade, relembrando o nascimento do Cristo na manjedoura, com Maria e José, os animais, os pastores, tendo a estrela guia a iluminar toda a simbologia do Natal, de forma que, neste período, nós também possamos refletir um pouco sobre a simplicidade, a ternura, o encantamento do Natal, o nascimento do Cristo em nós, a oportunidade que temos de reviver o seu Evangelho, a sua história, infundindo em nós esta mensagem pura e cristalina da cristandade. Jesus nos trouxe vida e vida em abundância. Jesus nos trouxe o alimento capaz de nos matar a fome por dentro, as nossas muitas fomes, a fome de pão, mas de pão espiritual, a fome de paz, a fome de ser, a fome de luz, a fome de amor. Jesus nos trouxe a água pura e cristalina para nos matar a sede, esta sede íntima,
das nossas emoções, dos nossos sentimentos, em que buscamos ser felizes e queremos ser felizes, queremos nos sentir bem, queremos estar em paz, sentir a paz de espírito, a paz de consciência, a paz interior. E neste movimento pela terra em que nós, uns e outros, estamos procurando palmilhar os melhores caminhos, uma vez que todos queremos ser felizes, nós encontramos então estas alternativas nobres, saudáveis no Evangelho do Cristo, tendo como pano de fundo a sua própria história, o Natal, o seu nascimento. E quando o Cristo nasce em cada um de nós, nós então estabelecemos em nossos corações esta relação com o Cristo Jesus, tornando o nosso coração uma verdadeira manjedoura, e recebendo em nós, passamos a sentir sua doce presença e passamos então a nos preocupar em tornar mais viva a mensagem do Cristo em nós, através das nossas atitudes e da nossa conduta. O Evangelho luariza as nossas mentes. O Evangelho suaviza as nossas dores, ameniza os nossos sofrimentos, estanca as nossas lágrimas e nos direciona para um futuro melhor, para um porvir mais feliz. O Evangelho é um roteiro seguro. O Evangelho do Cristo, a Boa Nova, é para todos nós um manancial de luzes, de uma mensagem de alegria, de fraternidade, de paz e de encantamento. Quando nós folheamos as páginas do Evangelho, quando nós relemos as mensagens do Cristo, as parábolas, os seus ensinos, e sob a ótica da doutrina espírita, ampliamos a nossa consciência, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a luz se faz em nós. É Natal. Jesus está presente. O Evangelho traz esta mensagem de alegria, convidando-nos a uma vida nova, assim como Zaqueu, o publicano, como Maria de Magdala, como o jovem rico, como Saulo de Tarso e tantos outros foram convidados a esta vida nova. Jesus então trazendo a mensagem de esperança, de otimismo, de luz, apresentando Deus como Pai de amor, de misericórdia, um Pai que nos concede sempre novas oportunidades, um Pai que está conosco todos os dias, um Pai que nos oportuniza uma nova chance, um Pai que nos entende, que nos compreende, que nos aceita, porque Ele nos criou e conhece tão bem as nossas dores, as nossas lágrimas, tanto quanto o nosso contentamento, o nosso estado de satisfação. Então Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão maior, pelo seu Evangelho nos oferece então esta considerada tábua de salvação. Momento em que, perdidos nas ondas do mar, à deriva, do mar da vida, das dificuldades, dos enfrentamentos, dos obstáculos, momentos de tristeza, de desânimo, de desalento, nós encontramos no Evangelho um verdadeiro oásis nos momentos desérticos, ou um porto seguro nos momentos em que nos sentimos náufragos, um verdadeiro farol a iluminar as nossas vidas, mostrando o caminho por onde devemos seguir, por onde devemos palmilhar. Então, a proposta libertadora, consciencial do Evangelho, e tendo no Natal, no nascimento do Cristo, todo este significado de importância para as nossas vidas dentro da história da humanidade. História essa marcada por variados momentos, por variadas fases de modificação, de transformação, em que a humanidade precisava progredir, avançar, evoluir, e mais uma vez estamos nós em outro momento marcado para esta trajetória da humanidade que deve avançar, progredir, evoluir, sair então de um plano de provas e expiações para atingir a condição de um mundo de regeneração. Momentos difíceis
situações adversas, complicadas, conflitos. Tudo isto faz parte então deste cenário em que somos nós convidados a esta vida nova, buscando aparar as arestas, dirimir as dúvidas, preencher as lacunas existenciais, os nossos vazios íntimos, encontrando então as respostas às nossas questões, às nossas questiúnculas íntimas. Todos nós temos questões a serem respondidas, e tanto quanto nós desenvolvemos a nossa consciência, a nossa maturidade, nós vamos então reconhecendo na vida o verdadeiro valor da vida, o significado e o valor do tempo para nós, e o quão é importante estarmos nós conectados com a proposta do Cristo no seu Evangelho, mais do que isto, identificados com o projeto divino de nosso Pai que está nos céus. Nós somos um projeto individual e coletivo de Deus, de nosso Pai de amor e de misericórdia. O Natal, então, é esta mensagem de esperança, de luz, para que nós possamos, durante este tempo, fazer as nossas reflexões, pensando um tanto mais em como temos vivido, como temos exercido os nossos papéis de filhos e filhas de Deus na terra, reencarnados aqui que estamos para o nosso crescimento, para o nosso progresso, tendo Jesus como guia e modelo. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Qual seria a resposta que Jesus daria nesse instante? O que Jesus pensaria se estivesse pensando por mim? Quando Paulo de Tarso, no seu processo de conversão, transformou-se no divulgador do Evangelho, levando as famosas cartas de Paulo, num determinado momento, num processo de autoidentificação e da sua relação mais direta com Cristo, disse ele: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Vamos então identificando no Evangelho esses recursos, estas alternativas nobres, saudáveis, capazes de nos ajudar no processo de transformação, de caldeamento dos nossos sentimentos, de sublimação dos nossos ideais, para apararmos as arestas, para cuidarmos dos pontos nevrálgicos, daquilo que em nós nos incomoda, realizando as mudanças necessárias, realizando a nossa transformação moral. Tudo isso é um processo psíquico, psicológico, emocional, espiritual, moral. Cuidamos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, do nosso comportamento de forma geral. E eis aí o objetivo da reencarnação, que é utilizarmos a reencarnação como alavanca do nosso progresso. Então é tempo de pensar, é tempo de refletir, é tempo de analisar a própria vida. E quando nós chegamos neste tempo do Natal, quase sempre nós passamos a fazer um tanto mais dessas reflexões. E em particular neste tempo de agora, em que vivemos no momento pandêmico, desse distanciamento social, com as mortes coletivas, estamos enfrentando mais uma vez dificuldades essas que fazem parte do cenário terreno de um mundo de provas e expiações que passa nessa transitoriedade por esta fase. E os espíritos então nos dizem que é um momento propício para que nós façamos esta autoavaliação, para que nos introjetemos em nós mesmos, fazendo a chamada introprojeção ou a introspecção, para que nós consigamos avaliar como estamos neste momento. Quais têm sido os nossos pensamentos? Quais têm sido as nossas falas, as nossas expressões, as nossas atitudes comportamentais? Como temos aceitado a vida, compreendido a vida, as circunstâncias que envolvem a nossa existência? E antes, ou mais do que reagir,
como temos agido de conformidade com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós aceitamos e temos como pressupostos básicos da nossa crença, da nossa filosofia, das nossas convicções. Quando nós tomamos algo como verdadeiro, como convicção, como real, necessário então que nós passemos a viver conforme aquilo que acreditamos. Eis então este processo necessário do entendimento intelectual, intelectivo, para a compreensão emocional, sensível das nossas ideias, das teses que desenvolvemos e que passamos a acreditar, da pesquisa, do conhecimento, de tudo aquilo que então vai nos encantando, nos dando um sabor de credibilidade à vida, de confiança em Deus, de confiança em nós mesmos, nos dando então esta certeza para prosseguirmos os caminhos certos de que seremos vitoriosos, de que tudo isso faz parte de um processo, mas que ele é um processo passageiro, e que depende da nossa postura, depende de como estamos agindo ou reagindo no mundo, como estamos recebendo estas mensagens e como estamos devolvendo ao mundo as mensagens que partem de dentro de nós. Nós somos estes interlocutores com o mundo, discípulos redivivos do Cristo que estamos tentando ser, filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, tentando então dar da nossa parte, da nossa cota, do nosso quinhão de contribuição para que o mundo melhore. Quando nós nos melhoramos por dentro, as nossas atitudes serão melhoradas, tanto quanto nós vivamos conforme aquilo que acreditamos e aceitamos. Então, são os desafios da vida. E o Natal nos traz essa mensagem de esperança. O Natal nos traz essa mensagem de luz, de autoiluminação e de iluminação do mundo. Quem de nós não ouviu quando criança, que nós precisávamos ser bonzinhos para que o Papai Noel nos trouxesse um presente? Então, os nossos pais, os nossos avós, aqueles que cuidaram de nós, os nossos educadores, utilizando da simbologia do Papai Noel no Natal, do bom velhinho que traria o presente, mas para aquela criança que realmente fosse boa e que cumprisse a sua parte na escola, com os pais, com a família. É a regra da vida. Nós vamos nos melhorando, nós vamos cuidando das nossas atitudes e a vida desta forma, nesta simbologia do próprio Papai Noel, vai nos ofertando os presentes, mas nada mais é do que o resultado da nossa própria mudança, da nossa própria postura, dentro da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. E embora nós passemos muitas vezes por dificuldades e pensemos que estamos fazendo certo, mas passamos ainda por problemas, mas sabedores de que somos seres reencarnantes, nós trazemos também do passado algumas situações a serem acertadas. É o momento da reparação do dano. Então nós estamos neste momento também num processo de reparação do dano ou dos danos, no momento de experimentação da nossa própria fé, da vivência da nossa fé, o momento de teste, de prova, para testemunharmos junto a Deus, junto ao Cristo, o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor que damos à vida, a experiência que estamos tendo nesta atual reencarnação. Emmanuel chama a reencarnação de bênção do recomeço. Então estamos tendo a chance de recomeçar todos os dias, todas as horas, a cada instante, a chance de reedificar, de retomar caminhos, de reconciliar, de recomeçar novas propostas, de reenfrentar novos desafios. E o Natal traz também esta mensagem de convite à mudança, à esperança, à luz, da alegria de estarmos vivos, certos de que jamais morreremos, como diz Emmanuel no livro Recados do Além, através de Chico Xavier, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguiremos sair da vida. A vida é estuante de alegria. Esta oportunidade concedida por Deus a nós, desde que nos criou espíritos simples e ignorantes, projetando-nos
para a felicidade e para a perfeição, e lançou-nos às encarnações sucessivas para o nosso progresso, etapa a etapa, passo a passo, um processo gradativo, evolutivo, evolucional. É Natal, é tempo de reviver o Cristo, é Natal todo dia, Jesus está presente todo dia, e temos em Jesus este amigo, esse irmão maior, que nos dá um sabor às nossas vidas, cujo Evangelho nos norteia então os passos, é um verdadeiro norte, uma bússola para os nossos caminhos, mesmo quando nos sintamos perdidos, esquecidos, desiludidos, desencantados, desesperançados. É o momento então de nos abrir, né? Para recebermos esta mensagem, ou abrirmos os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos receber estas graças, né? As graças que a vida nos dá, porque Deus assim o quer. Deus constantemente nos dá variadas oportunidades. Costuma-se dizer que se não é bênção, é lição. E até mesmo a lição é uma bênção. É a bênção de passar por uma lição com o objetivo do nosso crescimento, com o objetivo do nosso progresso, da nossa libertação. Então, todas as bênçãos, todas as graças que recebemos, e mais as nossas lições, e lições que jamais serão esquecidas, porque muitas delas, na sua grande maioria, nos trazem um grande aprendizado. Nós aprendemos todos os dias, aprendemos com o outro, aprendemos com a vida, aprendemos na vida, né? Nós passamos por variadas ocorrências, muitas delas criadas por nós mesmos, originadas por nós mesmos, ou na convivência com o outro, criadas pelo outro, e tudo está a depender da nossa reação, de como nós vemos aquela situação, de como nós entendemos o outro, de como nós nos relacionamos com ele, o tanto quanto nós queremos construir uma ponte de duas vias, em que nós vamos ao outro, ele também consegue vir até nós, a ponte da fraternidade, do bom relacionamento, a ponte do perdão, a ponte da desculpa, a ponte da misericórdia, da piedade, da mansidão, da pacificidade. As bem-aventuranças do Cristo representam esse verdadeiro tratado de amor do comportamento humano, convidados que somos a sermos pacíficos, a sermos bons, a sermos misericordiosos, a sermos mansos, a termos os nossos corações puros. O Evangelho então nos convida a esta autotransformação, a este autocuidado, para que, modificando por dentro, surge então a nossa modificação por fora, né? Através das nossas atitudes. Então, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, como estamos vendo a vida, como estamos escutando a vida, porque tudo isso influencia na nossa nova capacidade de ver ou de olhar o mundo, a nossa nova capacidade de ouvir, de escutar, de auscultar o mundo, de perceber o mundo, de identificar o mundo e de nos sentirmos estes seres como verdadeiramente somos, agentes de transformação, da nossa própria transformação e colaboradores da transformação do mundo à nossa volta. Somos artífices do nosso tempo. Somos herdeiros de nós mesmos, construtores dos nossos destinos e vítimas de nós mesmos. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes têm um significado e uma correspondência na própria razão da vida, da existência da vida. Bom, então, é pensar melhor, falar o melhor, vermos com brandura, com mansidão, né? Ouvirmos com a compreensão que o Evangelho nos convida, e tanto quanto Cristo nos trouxe esta mensagem, este exemplo, ouvindo as criaturas pelo caminho, dando a oportunidade que elas lhe perguntassem, né? Estabelecendo com elas uma relação fraterna, uma relação de simpatia, de empatia, uma relação de acolhimento, de abrigamento. Então nós somos convidados
a este tempo atual das dificuldades, dos problemas, mesmo envolvidos ainda com a crueldade, a violência urbana e muitas coisas que nos assustam, somos convidados a darmos este exemplo dos verdadeiros cristãos, dos cristãos redivivos que neste momento enfrentam as arenas da vida, como os cristãos primitivos enfrentaram as arenas das feras, dos leões, para testemunharem o seu amor ao Cristo, ao cristianismo e elevando hosanas ao Senhor e hinos de gratidão ao Pai. No enfrentamento atual das chamadas arenas da vida, passando pelas dificuldades, pelos momentos conflituosos, somos nós convidados então a elevarmos as nossas preces, as nossas orações, hosanas ao Senhor, hinos de gratidão ao Pai, e em particular neste tempo de dezembro, na sua mensagem natalina da cristandade, na sua mensagem de alegria e de esperança, de libertação, porque tanto quanto nós vamos interiorizando em nós a mensagem do Cristo, o seu Natal, nós vamos transformando o nosso coração então nesta manjedoura, a estrela guia vai nos direcionando o passo e nós temos ao nosso lado anjos de guarda, espíritos protetores, os espíritos familiares, aqueles que são os nossos intercessores, que velam por nós. Nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está sozinho, embora nos sintamos às vezes solitários, mas temos sempre ao nosso lado um amigo espiritual, a presença de Jesus e o nosso Pai, Deus, que está sempre conosco, noite e dia e noite, em todo instante. Conhece as nossas dores, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, acompanha-nos quando choramos, acompanha-nos quando sorrimos, acompanha-nos quando enlouquecemos, acompanha-nos quando voltamos ao ponto de equilíbrio, porque como espíritos em evolução, temos muitas vezes estas fases, num dia só, ou de variados dias, ou até de meses, de momentos em que passamos por dificuldades, transtornos psicológicos, emocionais, estados depressivos, desilusão, depressão, e são situações que precisamos enfrentar, mas que temos ao nosso lado esses espíritos amigos, Jesus, o nosso guia e modelo, e Deus, o nosso querido Pai. Que possamos viver então, queridos irmãos, neste Santo Natal, uma nova oportunidade de autoiluminação, uma nova oportunidade de reflexão para prosseguirmos os nossos caminhos, sabedores de que os nossos passos, dantes vacilantes, mas agora certeiros em direção ao bem, nos levarão aos alvos de felicidade, objetivando cada vez mais o nosso bem, que nos sintamos em paz, a paz de consciência, a paz do dever cumprido, a paz de espírito, e nos sintamos recebendo então a paz de Jesus, como ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus nos traz esta paz interior, a paz da consciência tranquila, mediante o dever cumprido, a paz daquele que mesmo passando entre dissabores, lutas angustiantes, sabe de que Deus nos ama, Jesus nos ama, e de que nós temos à nossa frente um porvir feliz, um porvir de felicidade, mas que precisamos hoje aceitar aquilo que estamos passando e viver momentos com alegria, a alegria daqueles que enfrentam as dificuldades, mas sabem de que tudo passa e de que logo mais nós atingiremos uma condição melhor. Que Deus nos proteja, que Jesus nos envolva com a sua melodia imortal do seu Evangelho e que possamos prosseguir radiantes, esperançosos e iluminados pela estrela guia e confortados pela manjedoura do Cristo Jesus. É Natal, Jesus está presente.
Natal é com Jesus. Sem Jesus não é Natal. Natal é todo dia. Todo dia Jesus está presente. Muita paz. Nesse momento, vamos nos preparar, buscando uma posição confortável para recebermos a falange indiana. Essa falange é comandada por Zartur. Ela atua em nossos pensamentos, que fará a limpeza dos ambientes e energizará nossas águas, colocando o remédio para nosso benefício. Nossa irmã Vilma fará a prece de encerramento da noite de hoje. Deus, nosso Pai, amado Criador, eis-nos aqui mais uma vez, de coração aberto, pedindo a sua bênção, Pai, pedindo a sua proteção, agradecendo sempre, Deus amado, por tudo que o Senhor tem nos dado, por cada dia, por tudo que estamos vivendo, agradecemos, Senhor, mesmo por aquilo que nós não entendemos, mesmo quando quase sempre não entendemos os seus propósitos, meu Deus.
Mesmo assim, muito obrigado. Obrigado pelo amparo de cada dia a todos nós. Obrigado pelo amparo a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que pedem. Obrigado, Senhor. Pedimos mais uma vez que possamos levar para nossa casa as bênçãos, Senhor, a proteção, a paz que essa espiritualidade bendita nos permite. Que tudo o que nós estamos passando nesse planeta, Senhor, seja para nós uma prova, uma forma de aprendermos, de evoluirmos, de melhorarmos. Que possamos dar valor a quem amamos, que possamos dar valor à vida, que possamos dar muito mais valor a esse planeta que nos acolhe. E para isso, meu Deus, precisamos da sua luz. A sua luz divina invada todo o nosso ser, permitindo que os ensinamentos de Jesus possam estar bem claros. Deus, o Senhor sabe das nossas dores, das nossas aflições, e sabe o quanto nós somos frágeis e o quanto nós erramos todos os dias. Mas nos abençoe, Pai. Abençoa. Dai-nos força nessa caminhada. Ilumina, Senhor, todo aquele que sofre, todo aquele que busca a sua bênção, o seu perdão. Ilumina, Senhor, todos os espíritos encarnados e desencarnados que precisam da sua misericórdia. Mas sempre, sempre, sempre agradecemos, Senhor, por tudo. Muito obrigado. E muito obrigado pelo trabalho da noite de hoje. Assim seja. Amém. Assim, damos por encerrados os trabalhos desta noite, desejando a todos um Feliz Natal, que Jesus permaneça em nossos corações, em nossos lares. Sintam-se convidados para o nosso próximo encontro, dia 30 de dezembro de 2020. Uma boa noite a todos.